Ontem, 13 de outubro, foi o Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais. Instituído em 1989 pela ONU, surgiu como forma de promover uma cultura global de consciência de risco e redução de catástrofes e desastres naturais. Em seu site, a ONU lembra que o Dia Internacional é uma oportunidade para verificar os progressos obtidos na prevenção e redução do risco de desastres e perdas de vidas. Desde a criação desse Dia Internacional há 33 anos, será que houve uma evolução significativa, não é, na prevenção justamente destas catástrofes? E o Brasil, hein? Está preparado para estes eventos? Sobre este assunto eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Está aí, portanto, professor, desde 1989, o Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais, né? Instituído, quer dizer, houve uma evolução significativa em sistemas de prevenção? Olha, Roxane, fazendo um saldo geral aí de tudo que tem acontecido, o que a gente verifica é que, apesar dos esforços, né, do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, alertando sobre o aumento de eventos extremos, né, não só em relação à quantidade desses eventos, mas também a intensidade, nós estamos verificando em todo o mundo que os mais diversos países estão sendo surpreendidos por ondas de calor extremo, como foi o caso na Europa, agora no último verão, enchentes, inundações, furacões com intensidade maior do que o normal, enfim. Esses eventos, eles têm surpreendido, embora estejam disponíveis instrumentos de detecção, prognósticos climáticos mais apurados, mais avançados, mas a verdade é que, em que pese o esforço de alguns países na tentativa de se preparar para que esses eventos causem um menor impacto, isso não tem sido suficiente. E aí, quando eu falo de previsão climática, fica uma certa dúvida, porque, veja, nós estamos enfrentando uma situação óbvia de mudanças climáticas, então, às vezes as pessoas perguntam, bom, como é que um prognóstico climático ele vai conseguir uma certa eficiência diante desse cenário, né? Ou seja, de um clima que está mudando, fugindo dos padrões convencionais. Bom, o que nós temos hoje é um avanço, né? Não só hoje, ao longo aí das últimas décadas, nós temos um avanço significativo nos sistemas de computação voltados para análise de dados climáticos, dados meteorológicos, que possibilitam adiantar os cenários possíveis, né? Então, hoje nós temos uma possibilidade, embora o clima esteja mudando, nós temos uma possibilidade de avançar alguns meses no sentido de identificar tendências, né, do comportamento do clima. E aqui eu gostaria só de fazer uma pequena janela, aqui Sim. Parênteses, explicando a diferença entre previsão meteorológica e prognóstico climático. A previsão meteorológica é aquela previsão que vai indicar em curto prazo qual é a tendência do comportamento, né, do tempo, por exemplo, como vai ser o final de semana, como vai ser a próxima semana em relação à temperatura, chuvas e tal. O prognóstico climático, ele avança meses, então ele pode indicar qual a tendência de comportamento, por exemplo, da primavera, do verão. É claro que quanto mais longe nós avançamos no prognóstico, seja ele meteorológico ou climático, a chance de erro acaba sendo maior, porque nós estamos lidando com fenômenos naturais. De qualquer forma, as previsões climáticas, quando analisadas aqui para o Brasil, elas têm funcionado muito bem. Os modelos que são utilizados têm funcionado muito bem e têm apontado para cenários que poderiam ser utilizados para a melhor prevenção de acidentes, de problemas. Mas o que a gente tem verificado em todo o mundo é que realmente nós estamos sendo surpreendidos pela velocidade, pela intensidade dos fenômenos naturais. E aqui tem só encerrando essa questão,
O IPCC, né, os relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, eles eram, entre aspas, assim, acusados de alarmismo, né? Falou assim, olha, vocês estão apontando cenários que podem até acontecer, mas não na velocidade que vocês estão falando, não na intensidade que vocês estão falando, quer dizer, vocês apontam para um cenário que pode ocorrer em algumas décadas, mas isso pode demorar muito tempo, tal, isso há alguns anos. Hoje, há quem diga que os relatórios do IPCC foram conservadores, ou seja, nós temos uma mudança de olhar sobre esses relatórios do IPCC, mostrando assim, olha, vocês apontaram uma realidade que está acontecendo antes, né? Uma situação que está acontecendo antes até mesmo do que fora prognosticado há poucos anos. Então isso mostra que realmente nós temos uma mudança significativa e muitos países estão sendo surpreendidos por essa nova realidade. E é fechar os olhos para não ver o que está acontecendo. Está tudo mais intenso, muito mais chuva concentrada, temperaturas muito elevadas, fora de épocas de ano em que isso, né, não estava sendo esperado. Enfim, impressionante cegar para o que está acontecendo, né? Está aí na cara de todos nós. Bom, vão ser necessários muitos recursos humanos dos governos, tecnológicos, né? Professor Jadez compartilhou uma matéria muito boa que saiu no Estadão, não é? Sobre como as startups estão também agora mirando essa área da tecnologia para os desastres ambientais, que é uma urgência global. Então, vai ser necessário muita coisa para lidar com estas realidades. E qual é a situação do Brasil? É o que eu pergunto agora, professor. Estamos preparados para o enfrentamento desses desastres naturais e dessas mudanças climáticas que já estão aí? Bom, Roxane, o que a gente tem que considerar é que boa parte da infraestrutura urbana e periurbana das cidades brasileiras, ela foi pensada, ou tomou como modelo, isso há algumas décadas, né, modelos europeus ou norte-americanos que são aplicáveis a climas temperados, onde você não tem necessariamente chuvas, ou pelo menos não tinha, né, o cenário está mudando, não tinha chuvas tão intensas. Então já não era um sistema, por exemplo, de drenagem urbana capaz de lidar com a intensidade de chuvas tropicais. Mas, enfim, era um modelo que se tinha disponível na década de 40, 50, 60 e tal. Essa infraestrutura ainda permanece em muitas cidades e ela não se mostra suficiente em situações normais de chuvas muito intensas. Por isso nós temos alagamentos, nós temos enchentes. Agora, diante de um cenário de mudanças climáticas, eu vou tomar a cidade de São Paulo aqui como exemplo, veja o que está acontecendo. Nós estamos pegando dados do IAG, da USP, desde 1933 até hoje, nós temos uma tendência média de aumento da quantidade anual de chuva. Ou seja, hoje, em tese, né, em princípio, na média, chove mais do que chovia há 20, 30, 40 anos. Pois bem, o que acontece é que essa chuva hoje ela é mal distribuída. Então, nós temos uma tendência ao aumento de chuvas mais intensas, né, chuvas acima de 50 milímetros, né, 24 horas com 50 milímetros, e temos uma tendência de redução da chuva bem mais suave, chuvas abaixo de 10 milímetros. Bom, então o que acontece? Chove mais e quando chove, chove muito intensamente. Então nós temos aqueles períodos de chuva muito intensas intercalados com períodos de estiagem. Quando a chuva muito intensa ela ocorre, ela vai sobrecarregar esse sistema de drenagem que já não estava adaptado a uma condição menos severa que se apresentava anteriormente. Então nós temos hoje um agravamento disso porque nós temos uma sobrecarga ainda maior dos sistemas urbanos que podem dar conta, né, das mudanças climáticas. Além disso, nós temos uma ocupação ainda maior das grandes cidades. Muitas áreas de risco elas são ocupadas e eu sempre digo isso, as pessoas não vão morar em área de risco porque elas querem, elas vão por falta de opção. Então, para a remoção das populações em área de risco, em situação de risco, nós precisamos de uma política habitacional que muitas vezes não está dentro da capacidade dos municípios ou até mesmo dos estados. Nós precisamos de um esforço conjunto do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, para desenvolver uma política nacional de habitação de tal forma que a gente possa fazer a retirada das populações de situação de risco e recompor essas áreas de risco.
esse programa atualmente ele não existe. Né? Então, nós estamos verificando uma maior intensidade dos fenômenos e também nós verificamos uma redução, o que tem acontecido, na verdade, é uma redução das verbas destinadas à resolução desse tipo de problema. Nós temos, entretanto, um ganho significativo que foi, há alguns anos, a criação do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é vinculado, né, pelo menos as equipes, elas são muito próximas com o pessoal do INPE. Então, é um pessoal de extrema capacidade, uma excelência técnica e científica muito boa, que tem gerado alertas para as defesas civis dos diversos municípios, apontando para situações de risco hidrológicos, ou seja, risco de enchente, ou risco geológico, risco de deslizamento de encostas. Então, assim, nós temos os alertas, nós temos alertas meteorológicos, nós temos alertas climáticos. O importante é saber utilizar isso e também contar com recursos para não atuar apenas na remediação dos problemas quando eles acontecem, mas atuar preventivamente, coisa ainda que nós não estamos fazendo, estamos longe de fazer adequadamente. É exatamente isso que é necessário. Trabalhar com a prevenção com tantos recursos como o professor descreveu. Isso a gente tem aí todas as informações necessárias para se adiantar o problema, não é? Inclusive porque a gente sabe até as épocas em que esses problemas ocorrem. A gente está se aproximando, é lá no início do ano que a gente certamente verá os mesmos problemas, né, em determinadas regiões, nos grandes centros ou regiões serranas, né, professor? A gente vai ver a mesma coisa, deslizamento de terra, chuva intensa. A impressão que fica, Roxane, é que os políticos, de maneira geral, eles não se atentam para a gravidade dessa situação. É como se isso não existisse. Acho que você quer deixar um político em pânico é perguntar para ele quais são os planos que ele tem para combater as mudanças climáticas ou os efeitos das mudanças climáticas. Eu acredito que a grande maioria sequer vai saber do que se está sendo perguntado, do que se está falando. Né? Aliás, esse assunto nem passou, raramente foi falado durante as campanhas eleitorais, né? Não, praticamente não foi. Né? Não foi. É um assunto que não é tocado como se não fosse importante. Pois é. Como se não afetasse o cotidiano de todas as pessoas, né? De maneira muito intensa. Afeta a disponibilidade de água, afeta o preço da geração de energia elétrica, afeta a quantidade de água para a agricultura. Enfim, uma série de problemas que estão permeando aqui o nosso cotidiano já há vários anos. É isso mesmo. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais. Todos os temas são temas que nós abordamos aqui semanalmente para o ouvinte da Rádio USP. Então você pode acompanhar as publicações em nosso portal. Vai lá na abinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Estão lá as nossas publicações, assim como no canal no YouTube. O Ambiente é o nosso meio. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor. Bom fim de semana. Bom fim de semana, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.